Olá, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio da série de lives Prazeres nessa Quarentena. Aqui a gente só fala de assuntos que elevem o nosso astral e aumentem a nossa frequência, nesse momento tão delicado que o planeta inteiro está vivendo. Então, hoje, o nosso assunto é o despertar espiritual da humanidade. Nessa situação, nessa transição planetária, será que despertar espiritualmente é tão importante quanto viver a própria realidade fisicamente? Então, é isso que a gente vai saber. Então, o primeiro convidado é o Rafael Hungria. Rafael, boa noite. Muito obrigada por estar aqui. E gostaria que tu te apresentasse, para o pessoal e contasse um pouquinho da tua vida pessoal e profissional ligado à espiritualidade. Obrigado, Ana. Boa noite. É um prazer estar aqui. Boa noite, Cláudia, Marcelo. Bom, essa jornada que todos nós percorremos, ela é longa, né? E é complexa até da gente explicar ela em pouco tempo. Acho que cada um de nós que está aqui hoje e muitos que estão assistindo estão nesse processo de despertar espiritual juntamente com a humanidade, principalmente agora neste momento de transição. Quando eu tomei consciência, deste processo em mim, eu era jovem, há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu comecei a despertar, ainda sou jovem, mas quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos de idade, eu comecei a tomar consciência do real propósito da vida. E de lá para cá eu venho pesquisando, buscando em diversas tradições religiosas, espirituais, filosóficas, científicas, do mundo inteiro, respostas sobre o real sentido da vida, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, de onde viemos. Eu nunca me contentei com o convencional, eu nunca consegui ficar estabelecido diante dos condicionamentos impostos pela sociedade. Então eu era um rebelde, eu era um questionador. Na família, na escola, nos círculos sociais, eu nunca conseguia me adaptar. Era uma pessoa que se sentia diferente, um estranho na sociedade. Parecia que eu estava distante do meu real local de origem, Eu sentia que não era daqui, sentia que eu deveria voltar para algum lugar distante. Nunca entendi realmente o propósito da vida. E isso me conduziu a questionamentos, a buscas, mas nunca me prendi a nenhuma religião, nenhum dogma, nenhuma filosofia. Eu era um pesquisador autodidata. Desde cedo eu comecei a estudar muito, buscar em livrarias, em livros, Quem de nós já não entrou em livrarias e saiu comprando vários livros, tentando entender o sentido da vida? Então eu devorei muitas obras durante muitos anos, buscando teorias e conhecimentos, e depois de um tempo comecei a vivenciar experiências práticas em diversos grupos, filosofias. Eu queria passar por todos os grupos que tinham um percentual da verdade, dessa busca da verdade. Eu tive a oportunidade de percorrer religiões orientais, ocidentais, grupos esotéricos, espíritas, de diversas linhas, filosóficas, e fui tentando realizar essa unificação do conhecimento. Eu sempre tive essa busca unificadora, essa busca integrativa. E isso me conduziu, pouco a pouco, a experiências cada vez mais concretas com relação a esta realidade espiritual, dimensional, que foi expandindo a minha consciência no despertar. E eu pude começar a propagar isto para grupos, para muitas pessoas, jovens principalmente, que também estavam despertando para essa nova consciência, sem me agarrar a nenhum dogma. A minha visão sempre foi essa, sempre estar com a mente aberta a novas descobertas. Foi assim que eu cheguei ao Dáquila Pesquisas, na época, antigo projeto Portal, há mais de 11 anos, e tive experiências fenomenológicas de interações com realidades interdimensionais, espirituais, que mudaram minha vida completamente. Posso dizer que eu tive provas concretas, estabeleci uma parceria nesse caminho de desenvolvimento, e algo que era muito místico para mim, de lá para cá se tornou algo muito concreto, muito prático. Estabeleci realmente um desenvolvimento, uma parceria do conhecimento para uma ação prática com a humanidade, integrando esses conhecimentos e buscando essa unificação maior. Resumindo, é isso. Hoje, como psicólogo formado, atuo também na área da espiritualidade, do despertar da consciência, dentro da psicologia, além dessas pesquisas unificadoras que o Dáquila traz, tentando integrar todas as linhas de pensamento, as filosofias, as religiões, os grupos científicos, buscando sempre ir mais além do convencional, além do que a ciência tenta nos apresentar e até mesmo as religiões,
desvendar aquilo que ainda está para ser descoberto. Então esse é o meu caminho, esta é a minha proposta. O meu canal Rafael Hungria no YouTube, Unificação do Conhecimento, traz um pouco dessas pesquisas, desses estudos e experiências que eu tive. Então quem tiver interesse depois pode se aprofundar mais nessa busca. Que legal, Rafael. Não, e lembrando, né, vou deixar para o Rafael contar depois a história da Dáquila, porque a gente vai fazer um debate, nós vamos fazer uma live, está aqui agendado dentro dessa série, que um deles vai ser só sobre a Dáquila, porque eu também estou super curiosa para saber o que é e o que é o trabalho deles tecnológico e científico. Sim. Né, Rafael? Com certeza, será um prazer. Que legal. O que é o despertar espiritual, na visão de cada um de vocês? Começa, Rafael? Bom, o despertar, meu modo de ver, seria quando nós começamos a nos questionar sobre quem nós somos. Não necessariamente quando estamos em crise, não precisamos estar numa situação de crise existencial, mas muitas vezes pessoas começam a se questionar sobre quem elas são, muitas vezes na infância, quando a família começa a trazer, né, o processo educacional, né, os condicionamentos impostos naturalmente pela herança familiar. Quando nós começamos a nos questionar quem nós somos e deixamos de seguir padrões estabelecidos pelo externo ou pelas pessoas que estão à nossa volta, pela sociedade, pela família, pelos amigos, pelos educadores, nós deixamos de nos desidentificar com aquilo que é construído em nós de fora para dentro e começamos a trazer a nossa essência de dentro para fora, aquilo que nós somos autenticamente. Só que muitas vezes nós temos que passar por períodos, né, de adaptação, de crise, porque nós não nascemos prontos, nós nascemos ainda em formação. Nós estamos num processo de maturação psicológica e fisiológica, mais ou menos até os 21 anos de idade, quando estamos prontos para assumir essa vida autêntica. Só que até lá nós chegamos num processo de educação e maturidade, muitas vezes condicionada por experiências emocionais, muitas vezes traumáticas, né? Processos que nos conduziram para um caminho que não era aquilo que nos trazia intuitivamente, autenticamente, como um padrão original da nossa encarnação, da nossa vida aqui na Terra. Dá para se dizer que isso é um termo que está sendo muito utilizado hoje em dia, que são as crenças limitantes, né? Aquilo que a gente recebe de herança e que coloca como padrão, mais ou menos isso? Sim, nós acabamos sendo influenciados pelos padrões e crenças, não digo limitantes, porque as pessoas que nos educam muitas vezes não têm culpa, porque elas também foram condicionadas com crenças limitantes. E isso é passado de geração em geração e nós acabamos sendo vítimas de um processo ancestral. Então, chega um momento que nós temos que romper com esse ciclo que muitas vezes nossos pais, nossos ancestrais não passaram por esse despertar. Quem já tem uma família ou pessoas que já têm um processo de despertar é mais fácil, porque vai conduzir o processo de maturação educacional de uma forma que conduza o indivíduo àquilo que realmente ele sente no coração dele. Isso depende muito do estágio evolutivo da alma, do ser que está encarnando, né, para chegar num ponto e ter o seu processo de despertar. Só que nós estamos num momento cíclico da Terra que parece que grande parte da humanidade veio para esse despertar. Há muito tempo, a humanidade vem sofrendo, infelizmente, nas mãos de um sistema controlador de grupos de poder que estão instalados na Terra, em todos os setores, que tem como interesse estabelecer cada vez mais essa matrix que foi construída por eles. Quem são essas pessoas, né? O que eles estão fazendo aqui? Que grupos são esses? Eles estão por trás de que tipo de movimento? Nós somos vítimas desse sistema. Então nós temos que romper com essa matrix, com esses condicionamentos e passar por uma revolução da consciência, uma renovação dos valores, dos princípios educacionais, religiosos, científicos, em todos os níveis, para que a gente possa ter uma nova humanidade sobre a Terra. E o despertar seja algo natural, seja parte da educação. Então esse é o nosso esforço, principalmente em Dáquila Pesquisas, para estabelecer, inclusive, novas metodologias educacionais, né, para trazer esse despertar desde a infância, para romper com essas crenças limitantes. Então, despertar espiritual, muitas vezes, não significa que nós vamos entrar por uma onda, por uma modinha, né, espiritual, que
que muitas pessoas entram, mística, esotérica, que muita gente está aí saindo da Matrix, né, e seguindo por um caminho de busca de conhecimento, de espiritualidade, muitas vezes em fuga, sem ter, na verdade, consciência de si, buscando realmente o autoconhecimento. Estão apenas numa tentativa de se auto-sabotarem numa visão mística, espiritual, mas sem realizar nenhum tipo de autotransformação e serviço à humanidade. Então isso também, nós temos que tomar muito cuidado com o falso despertar. Podemos falar sobre isso depois também. Agora, o verdadeiro despertar é algo muito individual, né? Então depende do estágio de evolução de cada um e de como cada um está conduzindo a sua vida nesse momento de transição. Tem acontecido um despertar em massa, muitas pessoas estão se sentindo sufocadas, né, pressionadas por esse movimento que está havendo no mundo. Isso tudo está acontecendo, no meu ponto de vista, não é algo natural. Existe uma transição em curso e uma grande purgação da humanidade, como se fosse um karma coletivo, porém também um movimento orquestrado para que a humanidade passe por uma situação não tão natural assim. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas isso não deveria ser como está sendo. E isso trará consequências. Esses grupos que estão realizando esse movimento, né, de certa forma, contra a dignidade humana, eles vão colher os frutos do que eles estão semeando, né, uma hora ou outra. E a humanidade está sendo forçada, por um outro lado, a um grande despertar. Infelizmente, muitos estão passando para o mundo espiritual neste momento, muitos estão nessas provas e expiações para, com certeza, voltarem para cá num mundo mais regenerado, mas este movimento, por mais difícil que esteja sendo com a humanidade, está despertando muitas pessoas, como se fosse um grande atrito, um choque consciencial. Muitas pessoas não estão aceitando mais o que é imposto pela mídia, pelos políticos, né, por todo o sistema de modo geral, estão tentando realizar um grande reset mundial, no sistema econômico, político, social, até mesmo nas religiões institucionalizadas. Muitas pessoas estão percebendo grandes infiltrações, manipulações, né, políticas que estão distorcendo o real propósito dessas instituições, que deveria ser outro, estão se perdendo muito hoje em dia. Então parece que a Terra chegou no seu ponto máximo. A grande era de Kali Yuga dos indianos está chegando ao fim, a era de ferro, para adentrarmos nessa nova era de luz, nessa nova era dourada, de regeneração, que muitos grupos apresentam com diferentes nomes, né? Tudo leva a crer que nós estamos adentrando realmente nessa era de regeneração, de transformação. E para isso, nós temos que ser fortes, né? Nós temos que sustentar e sermos o exemplo dessa transformação na nossa vida. Existem muitos missionários, muitas pessoas que estão vindo, né, nesse momento, que não é tão alegre assim, mas estão vindo para justamente serem um exemplo de força, consciência, despertar para aqueles que ainda estão chegando, para as futuras gerações, para essas crianças que estão nascendo com uma nova consciência, com habilidades diferenciadas, com capacidades paranormais, intuitivas e uma consciência já diferente. Então nós não podemos permitir que elas caiam nas garras desse sistema que vem corrompendo a humanidade em todos os sentidos. Nós temos que realmente formar uma massa crítica, ou melhor, uma massa crística de pessoas, de consciências, para sermos o exemplo dessa nova terra, porque estamos realmente no meio de transição, e pode ser que as coisas ainda sejam um pouco dificultadas por parte dos controladores do mundo. E nós temos que ser a resistência da luz, nós temos que manter o foco nessa busca da verdade, não nos corrompermos nesse momento, porque até mesmo na espiritualidade existem armadilhas que muitos caem nesse falso despertar. Então nós não podemos errar novamente. Nós temos agora que sermos, todos nós, missionários. Todos nós temos que exercer o nosso papel, o nosso compromisso pessoal. Mesmo que você não saiba qual seja, né, o seu compromisso, a sua missão, mas o que você sente no coração como sendo o que você deve fazer, nem que seja manifestar palavras para aqueles que estão ao seu lado. Simplesmente isso, não precisa ser algo grandioso, não precisa ser uma missão, né, um serviço mundial, humanitário. Seja você mesmo, manifeste aquilo que o seu coração vibra como verdade, para todos aqueles que estão à sua volta. Não seja facilmente influenciável. A humanidade precisa de nós, precisa de pessoas que estão despertando, né? Temos que ter coragem nesse momento, porque não está fácil.
E as pessoas estão esperando aquelas pessoas ou um grupo que vai trazer uma luz no fim do túnel. Então chegou o momento de não mais ficarmos competindo entre nós, e sim nos unirmos nessa consciência, nessa expansão, para propagarmos essa massa crística, essa frequência universal para essa regeneração da Terra. Vocês todos estão falando da questão de se unificar, né? De todos trabalharmos em conjunto, de não existir fronteiras, né? Da gente conseguir se cuidar e fazer as coisas que gosta para ajudar o próximo também, né? Assim tu é mais feliz, fica todo mundo bem. Mas como numa realidade do que nós estamos vivendo agora, né? Com uma mídia que não tem uma, né? Falo dos meus colegas jornalistas que é desesperador o que é feito, né? A grande massa não tem acesso à informação realmente de qualidade verdadeira, ela é totalmente manipulada e os meus colegas gostam, né, de unificar o medo, a tristeza, a raiva, a luta, a guerra, né, o armamento. Então, como fazer, né? Como é que é a opinião de vocês em como fazer as pessoas realmente começarem a despertar? Porque está acontecendo um despertar grande, sim, né, nesses 8 bilhões, mas mesmo assim é mínimo em relação ao que tem todo o planeta. Então, o que se deve fazer? O que a gente pode fazer para ajudar o próximo a despertar, né? Porque muitas vezes a pessoa está dentro da sua família, está dentro da sua casa, e só ela está desperta, e os outros todos, né, chamam aquela pessoa de louco. Imagina, tu acredita ser de outro planeta, imagina, tu vê espírito, imagina, tu acredita nisso, né? Acham que são tudo meio maluco. Então, como fazer isso? O que é concreto para se fazer para ajudar as pessoas realmente nesse despertar, nessa realidade agora? Rafael, com você. Eu acho que todos que estão despertando não deveriam impor suas verdades para aqueles que ainda não despertaram. Esse é um primeiro erro que muitos de nós cometemos, né? Quando encontramos um caminho, uma verdade espiritual ou um despertar da consciência, nós queremos que todos que estão à nossa volta, as pessoas que nós amamos, despertem junto conosco. E acabamos caindo num engano de enfiar a goela abaixo muitas informações, conhecimentos, e até forçar as pessoas a seguir o nosso despertar junto conosco. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que ser o exemplo do nosso despertar, na nossa vida prática, com mudanças práticas, nas relações, no modo de se relacionar, né, no modo de cuidar de nós mesmos. Muitas pessoas falam em cuidar do espírito e esquecem de cuidar do corpo, da saúde, né? Quantas pessoas aí trabalhando a consciência e não cuidam da alimentação, por exemplo. Vivem cheio de toxinas, vivem se suicidando lentamente, bebendo, fumando, não sendo o exemplo também do cuidado espiritual, consciencial, do seu próprio templo físico, do seu corpo. Porque muitos acabam negligenciando essa parte. Então, não basta apenas nós sermos intelectuais, pessoas conscientes, espiritualizadas, amorosas, bondosas, se a gente não faz isso por nós, se nós mesmos não nos amamos, não cuidamos de nós, não somos o exemplo desse despertar e desse amor próprio. Então, o próprio Cristo disse, né, amai ao próximo como a ti mesmo, amai a Deus sobre todas as coisas. Mas como é que eu vou amar ao próximo se eu não me amo, se eu não cuido de mim? Então, é uma linha muito tênue a gente ser o exemplo do despertar espiritual para a humanidade e a gente não ser espiritual conosco, a gente não ser consciente com a nossa própria vida. Então, não podemos negligenciar a nossa vida em prol de uma vida espiritual, de um despertar apenas para os outros. Então, temos que tomar cuidado com isso. Então, não forçar, né? Ser o exemplo. Acho que a gente transformando nossa vida, a gente vibrando, quanto mais na verdade, melhor sobre nós mesmos, tanto em termos psicológicos como físicos também, nós temos que ser o exemplo em todos os sentidos, de modo integral, né? Nós vamos conseguir a nossa própria energia, a nossa vibração, o nosso exemplo e a nossa presença vai tocar o coração das pessoas, vai mexer com as pessoas. A princípio pode até incomodar as pessoas que estão à nossa volta, porque o choque frequencial
Deixe que as pessoas tenham o tempo delas. Não vamos forçar as pessoas a seguirem junto conosco. Vamos ser o exemplo. Pouco a pouco elas vão vir e vão acompanhar a gente e vão querer nos escutar. Tem que ser um processo natural, né? É assim que eu penso. E, Rafael, como é que é para ti isso? Essa questão física, né, desse despertar, tu tiveste algum sintoma, sabe de alguém que teve, as pessoas te relatam também nas lives que tu faz, como é que é? Sim, existe uma mudança frequencial, porque o nosso corpo de luz, nosso ser espiritual, ele acaba ressonando uma transformação vibratória no nosso corpo físico, exigindo assim uma purificação, digamos assim, uma elevação da nossa frequência vibracional. Quando eu digo isso, não devemos confundir em baixar nossa vibração com práticas que diminuem a nossa energia, porque muitas técnicas acabam deixando a gente em estados vibratórios, muitas vezes, em frequências mais baixas do que nós estávamos buscando anteriormente. Inclusive algumas práticas meditativas, algumas práticas que acabamos realizando sem muito discernimento, acaba abrindo o nosso campo, nossas camadas da aura, nosso campo biomagnético, acabam ficando vulneráveis a essa interferência, muitas vezes, de energias que estão numa faixa frequencial um pouco mais baixa desta realidade física que nós nos encontramos aqui. Então é muito importante trabalharmos, né, o aspecto consciencial, mas frisar muito a questão da atividade cerebral, juntamente com o aumento da carga elétrica das nossas células, a desintoxicação do corpo, do cérebro, da atividade cerebral, aumentando os ciclos, né, de frequências nos canais cerebrais, em hertz, para não ficarmos vibrando tanto em faixas, em níveis de consciência que nós conhecemos como alfa, teta e delta. No estado de vigília, nós estamos em beta. Temos que buscar esse estado que nós chamamos de gama, frequências mais aceleradas, níveis mais altos de frequência, desde que haja um controle na nossa consciência, do nosso pensamento, das nossas energias emocionais, para que a gente consiga cada vez mais manipular essas frequências em nós, nós sermos catalisadores e propagadores da energia que flui através de nós. Nós somos máquinas quânticas. Então existe um pequeno engano quando muitas pessoas acabam deixando o seu corpo, o seu espírito, à mercê de certas influências. Muitos médiums fazem isso e acabam se prejudicando a longo prazo, né? Porque acabam perdendo um pouco do controle das suas energias. Então nós temos que trabalhar essas frequências espirituais para os níveis dimensionais. Quando nós falamos de realidade extrafísica, espiritual, dentro desse despertar, nós estamos abrindo a nossa consciência para realidades ainda aqui na terceira dimensão, nesse mundo físico e extrafísico, ou espiritual, ou muitos chamam de mundo astral, não é? Mas nós temos que buscar também o nosso desenvolvimento mental, não apenas o desenvolvimento astral ou os contatos espirituais, né? Nós temos que despertar para o desenvolvimento da mente e das realidades dimensionais em nós. E isso se dá através de outros treinamentos, outros mecanismos. E muitas pessoas estão confusas porque elas têm despertado uma atividade mais alta de frequência e acabam misturando com práticas e técnicas que abrem o campo para frequências astrais, espirituais, gerando muito conflito nas pessoas. Então é importante, eu gostaria de passar uma técnica aqui, uma prática, né, para as pessoas equalizarem suas frequências neste momento que a Terra está passando de aceleração, né, de transição entre ondas moduladoras, para que elas consigam equalizar suas frequências, as 7 camadas da aura delas, e consiga deixar nivelado, equilibrado essa parte espiritual, astral, com a sua parte mental dimensional. Então o exercício é, todos os dias, antes do banho, vamos utilizar um perfume, principalmente se for de rosas ou jasmim ou cravo da Índia, preferencialmente a sinergia desses 3 perfumes, né? Essas 3 essências. Nós vamos passar no
chakra no centro do umbigo, o perfume, antes do banho, né? Passar no umbigo, depois aqui no laríngeo, na garganta, e depois no frontal, na testa. E vamos tomar banho normalmente. Após o banho, quando estivermos quase secos, nós vamos passar o perfume novamente no umbigo, na garganta e no frontal. E vamos deixar o aroma, a alquimia do aroma acontecer no nosso campo. Isso vai sincronizar nossa atividade cerebral, vai equalizar as frequências do campo biomagnético e vai ajudar muito nesse processo de despertar e sincronicidade, principalmente com a frequência de ressonância Schumann, que está tendo picos muito altos. Então nós temos que equalizar nossas frequências. E esse exercício, antes do banho e após o banho, nós chamamos de banho alquímico, né? Ajuda muito nesse processo. É a dica que eu deixo aí para todos. Qual é a visão de vocês, né? Do ponto de vista hoje do que está acontecendo, né, com esse despertar, com essa transição, como é que vocês veem o futuro? O que vocês acham que vai acontecer, né, agora, ou por alguma resposta, ou alguma intuição de um mentor, né, ou por uma mediunidade? Como é que vocês veem esse futuro aí? Vai contigo, Rafael, pode ser? O futuro que nos espera é muito promissor, principalmente dentro desses paradigmas que nós estamos encontrando e precisamos atualizar. Cristo, ele deixou a mensagem muito clara sobre a lei do amor, mas principalmente sobre a lei e o conhecimento de como encontrarmos a vida eterna. E muitas pessoas estão vindo para cá, para a Terra, não apenas para ter a sua experiência, para ter a sua vivência terrena, para depois evoluir espiritualmente e voltar a desencarnar. Eu acredito que aquele conhecimento que foi escondido de nós, deixado por Cristo, Maria Madalena e todos os apóstolos na época, que foi tão distorcido pela igreja, né? Ele será resgatado mais uma vez, ele será trazido à tona por grupos de pessoas que vão despertar para essa nova consciência que é mais antiga do que a gente imagina, que ficou conhecido na Terra como o segredo do Santo Graal, né? Que muitos grupos religiosos buscavam e guerreavam. Então nós temos que tomar consciência de que a nossa vida aqui na Terra é o único caminho que nós temos para a eternidade. Nós estamos já há muito tempo nesse ciclo reencarnatório e precisamos dar um salto quântico na nossa evolução. E esse novo ciclo que nós estamos entrando, essa nova era dourada, não é? Nesse ciclo novo que estamos adentrando, nos trará essa possibilidade, como nunca antes. Várias civilizações antigas já passaram por essa experiência. Muitos alcançaram essa eternidade. Mas agora chegou o momento de revelarmos, né, a boa nova de Cristo que está chegando aí, inclusive com o retorno do próprio, né, para trazer de volta esse conhecimento que foi perdido. E esse grande despertar espiritual, nós precisamos dar um salto quântico nesse aspecto da vida e da morte, né, para entendermos que a verdadeira vida é na vida e não após a morte. É aqui mesmo, na Terra. E a transcendência, ou melhor, a transmutação para uma vida eterna, se dá com o corpo físico, assim como o nosso grande Cristo realizou em vida. Ele não morreu, ele passou para outras dimensões levando o seu corpo, vivendo eternamente, está vivo até hoje, né? E é isso que nós precisamos descobrir. Que conhecimento, que segredo é esse que foi nos escondido, que deixou a humanidade nesse ciclo reencarnatório sem conseguir alcançar essa transcendência maior. Nós temos que encontrar esse caminho dimensional, esse caminho para a vida eterna, ensinado por ele há milhares e milhares de anos atrás, assim como outros grandes mestres no passado realizaram esse processo. Então nós estamos aqui na Terra para dar valor à nossa vida, porque somente em vida nós chegaremos à vida. Não será através da morte. A morte é apenas um intervalo e nós temos que transcender esse processo de vida e renascimento, morte e reencarnação. Chegou o momento de darmos um salto quântico nesse entendimento. Essa é a minha compreensão, a minha experiência, porque eu pude vivenciar, né,
e estar em contato, inclusive, com alguns amigos que realizaram essa transmutação física, alguns parceiros nossos, nós chamamos de seres dimensionais extraterrestres, que estão aí para nos trazer de volta esse conhecimento. Então, tenho certeza que a humanidade está prestes a receber um salto quântico mesmo, inclusive em grandes descobertas científicas no que diz respeito à genética, a uma regeneração do nosso código genético, para voltarmos a ser o que nós éramos no passado. Não éramos para viver como vivemos hoje, doentes, morrendo, com pouco tempo de vida. Era para termos uma vida muito longa. Então, com certeza, um legado está sendo deixado para todos nós. Basta cada um agora aproveitar esse momento e buscar o conhecimento para esse salto quântico. Tudo aquilo que está facilmente revelado para nós é suspeito. É suspeito porque se o sistema permite que a gente tenha acesso a um conhecimento, com certeza isso interessa ao sistema também. Então nós temos que ficar muito atentos com as informações que nós estamos recebendo, porque mesmo dentro dessa área da espiritualidade, não é, do despertar, da ciência, existe muito engano mesmo. Nós sabemos que a lei de evolução ela é muito certeira, mas nós estamos passando por um momento em que vai ocorrer uma grande transformação. Então nós temos que ficar muito vigilantes com esses enganos que estão sendo passados para nós hoje, todos os sentidos. Então nós temos que pesquisar, ir a fundo por trás das narrativas convencionais. Eu não estou falando aqui de teoria de conspiração, não. Estou falando para buscarmos conhecimento, porque o conhecimento verdadeiro ele não está facilmente revelado para nós e disponível, não. Então, mesmo que a gente encontre grandes informações que preenchem nosso ser, nos trazem uma certa tranquilidade diante da vida, nós temos que ser muito, muito críticos diante daquilo que estão passando para nós. Porque nós temos que entender que na história da humanidade, todo o conhecimento, de certa forma, todo o impulso que chegou das divindades, da lei evolutiva maior para a Terra, o ser humano colocou à mão lideranças políticas, interesses de sociedades secretas, colocaram as suas interferências ali no meio. Sempre houve interferência humana, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, né, buscar entender melhor as informações que estão chegando para nós hoje, porque nós estamos numa guerra da informação. Nós estamos, na verdade, diante de muito mais desinformação do que informação. E é isso que está causando esse despertar. Muitas pessoas estão percebendo o circo, não é? O show de horrores que está diante de nós. Então não vamos nos iludir, não vamos ficar achando que as coisas estão aí sendo, vamos dizer, cada vez melhores, porque existe um plano, esses líderes mundiais, eles não vão desistir tão facilmente de exercer a execução do plano deles, que não é tão positivo assim para o ser humano. Eles conseguiram, de certa forma, ter o controle desse sistema durante milhares e milhares de anos, e agora, com esse despertar em massa da humanidade, eles estão muito preocupados, porque o ser humano está colocando as asinhas de fora, não é? E a humanidade, para eles, é mera escrava, para trabalhar para eles nos seus interesses. Então nós temos que ter muita cautela diante, inclusive, do despertar espiritual, para não vivermos uma verdadeira maionese, né, mística que está rolando por aí. Não nos iludir, porque, como muitos dizem, né, o buraco é muito mais embaixo. Então fica esse meu alerta aí, né, trazendo um pouco de pé no chão diante deste momento que nós estamos vivendo. Tá? Vamos ser bem firmes com nossas decisões para deixar a pesquisa e o conhecimento, né, guiar a nossa linha de pensamento com aquilo que não está sendo muito facilmente revelado para nós. Tá? O convencional, nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito bom. É isso aí. Está todo mundo aqui te apoiando, dizendo isso aí, vamos buscar a verdade. Rafael, o que tinha na biblioteca de Alexandria? Estão aí te perguntando, vamos ver. Bem, a história da humanidade, ela foi escondida de nós. Nós não temos informação sobre a verdadeira história. Nós temos um pequeno relato
nesses últimos 10 mil anos aí, dessa história, que é muito pequena, né? De fato, as civilizações antigas do passado remontam aí a milhares e milhares, talvez até milhões de anos. Então, nós não temos conhecimento porque os ciclos da Terra, né, os antigos movimentos que a Terra passou de transição, ocorreram muitas mudanças, não só climáticas, mas de eras do gelo também, dilúvios, enfim. Muitas transições que praticamente destruíram todos os registros, né, que nós tínhamos no passado de antigas civilizações, que eram muito mais avançadas do que a nossa hoje. As pessoas acham que nós somos uma civilização avançadíssima, né, tanto em espiritualidade como em tecnologia, mas não, nós somos bem primitivos ainda. As civilizações antigas eram muito mais avançadas do que nós. E o início de tudo, na verdade, se deu aqui, na América do Sul, na Amazônia, né, a origem da humanidade. Nós estamos descobrindo isso através das nossas pesquisas, inclusive vamos revelar a primeira grande cidade, a capital do mundo, da antiga civilização, antes do continente de Mu, antes de Lemúria, antes de Atlântida, né, dos Murios, que foi aqui na região da Amazônia. Existe uma grande civilização, construções gigantescas soterradas na Amazônia, e nós vamos revelar isso ao mundo. Nós de Dáquila, nós já encontramos a localização, é uma cidade conhecida como Ratanabá, a primeira grande cidade conhecida na Terra, e ela se espalhou pelo mundo inteiro. E a Biblioteca de Alexandria guardava muitas informações com relação a essa grande civilização, e isso foi completamente perdido. Não só o conhecimento que essas grandes civilizações deixaram no passado, como a tudo aquilo que foi preservado na época dos dilúvios que ocorreram. Porque aqueles mensageiros divinos que vinham para a Terra para orientar o ser humano, os povos, né, sabiam que em alguns locais da Terra seriam preservados diante dessas transições planetárias. E o conhecimento era preservado nessas grandes bibliotecas. Muitas vezes eram tabletes de pedra, escritos ou em letras cuneiformes, né, que foram encontrados, inclusive, registros na antiga Suméria, Iraque, hoje em dia, e nós temos esses registros preservados ainda em alguns locais, não foram encontrados pelo ser humano, pelos arqueólogos. Então, a Biblioteca de Alexandria, ela foi destruída, queimada, e houve aquele movimento na época justamente para não permitir que a humanidade tivesse acesso ao conhecimento que foi deixado, o legado que foi deixado por antigas civilizações. Nós seríamos muito mais evoluídos espiritualmente, tecnologicamente, cientificamente, em todos os sentidos da nossa vida, se a Biblioteca de Alexandria não tivesse sido destruída. Todo aquele conhecimento, os livros, os documentos estavam lá, infelizmente. Mas, como o conhecimento é universal, esse conhecimento está retornando. Por mais que o Vaticano e grupos de poder tenham destruído e guardado em sociedades secretas esse conhecimento, nós agora estamos resgatando ele e com certeza está sendo devolvido para a humanidade. É só questão de tempo para a gente resgatar isso tudo. Que interessante. Eu vi um documentário também, acho que foi na National Geographic ou Discovery Channel também, falando dessa antiga civilização na Amazônia, muito antes de ter a floresta, né? Bem interessante também. Estou louca para ver esse descobrimento aí da Dáquila. E junto com o que o Rafael falou, eu fiz há algum tempo uma pesquisa sobre a Helena Blavatsky, uma grande médium, né, que tinha todas as faculdades mediúnicas, todas que vocês podem imaginar. E ela conseguiu, ela era a presidente, a fundadora da Sociedade Teosófica, e ela conseguiu acessar muitos livros da Biblioteca de Alexandria, né? Mentalmente, ela pegava o livro, né? Sabe a saga dos Vingadores, onde tinha o Doutor Estranho, que ele acessava as bibliotecas mentalmente? Era bem isso que ela fazia, muito antes da destruição. Então, tem muito registro dela, dos livros que estavam na Biblioteca de Alexandria. Muito interessante. Ela foi contemporânea de Kardec, né? Juntamente com o surgimento do espiritismo na França, Blavatsky e outros pesquisadores estudiosos estavam fundando uma sociedade teosófica tanto na Europa, nos Estados Unidos e na Índia. Então foi muito interessante que você citou, porque essas informações que ela recebeu, na verdade, não foram só mediúnicas e paranormais. Ela teve contato com alguns irmãos
fisicamente, tá? Ela interagia fisicamente com o que ela chamava de mestres de sabedoria, Mahatmas, que, na verdade, são nossos irmãos dimensionais, né? Que nós estamos falando aqui, não são espíritos desencarnados, são seres vivos que atingiram a vida eterna. Sim, estão dentro da grande fraternidade branca, né? Foi dali que ela começou a trabalhar com isso e teve acesso. Exatamente. Vocês acreditam que as religiões são todas controladas e manipuladas para impedir o povo de evoluir? A pessoa passa a vida toda na religião e nunca ensinam o que Cristo realmente ensinou. Quando estas supostas religiões surgiram, né? Na verdade, nenhum dos mestres ou dos expoentes mensageiros que estavam ali trazendo um conhecimento ou informações para a humanidade tinham religião, não é? Não seguiam uma religião. Então a religião foi criada pelos homens e foi manipulada pelos homens. Então, religião, acredito que não seja realmente o propósito divino para a Terra, e sim dos homens. O Deus criado pelos homens estão presentes nas religiões, principalmente por parte daqueles que colonizaram a Terra e estão no poder até hoje, que são os Anunnakis, né? Quem pesquisa, isso já está mais do que comprovado, a presença desses indivíduos, desta raça, que está no controle da Terra de todas as nações até hoje e por trás de todas as religiões. Uma coisa é a presença dos mensageiros e o conhecimento e os ensinamentos deixados por eles para a humanidade em alguns períodos da história. O que de fato aconteceu, isso é fato. Agora, o que o ser humano fez posteriormente, não é, a esse momento de manifestação da verdade e de intervenção divina na Terra é outra história. Tem absolutamente nada a ver com o que de fato aconteceu. Por isso que tivemos que ter várias atualizações dentro do cristianismo, por exemplo. O próprio espiritismo foi um dos movimentos de atualização para corrigir alguns pontos, né, diante dessa manipulação humana, infelizmente. E assim como outras tradições do passado, tanto aqui no Ocidente como no Oriente, tiveram distorções, né? E hoje em dia é muito difícil a gente saber o que de fato foi de original na manifestação dos avatares, dos mestres, dos mensageiros, dos extraterrestres que vieram para cá trazer conhecimento para a humanidade, né? Então hoje nós, em Dáquila, estamos tendo prova disso concreta, né? Porque mais uma vez eles estão se manifestando, trazendo informações, mais uma intervenção, né? Com uma grande revelação para a humanidade, nós podemos vivenciar isso na pele. E foi confirmado para nós, né? Toda essa manipulação das religiões, infelizmente. O que pode trazer dignidade para a humanidade deixar de ser escrava desse sistema, agora que estamos, né, nesse despertar, nessa transição? Tomando consciência que existe um sistema que está em busca dessa escravidão ainda. Nós não estamos livres, não. Todos somos escravos ainda e estamos, a duras penas, tentando sair desse sistema. E somente um novo sistema que trará dignidade para as pessoas para ser substituído por esse que está aí sendo implementado há milênios. Não tem outra maneira. Por mais que as pessoas continuem o seu desenvolvimento espiritual, o sistema vai continuar nesse jogo de escravidão, tentando deixar as pessoas sem liberdade, sem nenhum tipo de dignidade, né? O sistema não traz dignidade para as pessoas, infelizmente, não é partido político, ideologia política, vai mudar absolutamente nada, não temos que depender de ninguém para isso, somos nós que estamos despertando, que temos que trazer dentro dessa massa crítica do despertar, tudo que nós falamos hoje aqui, para implementar esse novo sistema. E não devemos estar alheio de um novo sistema econômico que vai trazer muito mais dignidade sem esse desnivelamento social. E isso vai se dar quando nós estivermos livres dessa ditadura financeira que eles impuseram para nós durante milênios. Existe um caminho para isso, nós em Dáquila estamos encontrando esse caminho, estamos implementando, inclusive, através de um novo sistema que está sendo um sucesso, né? Que tem a ver com essa nova era que está entrando, a era dourada, nada é por acaso, né? Esse nome dourado. Então, muitas coisas serão implementadas e um novo sistema será estabelecido, sim, para trazer dignidade para as pessoas. E como o nosso grande amigo, nosso grande mensageiro, né? Amigo das estrelas, disse há 10 anos atrás, busquem conhecimento,
busquem a verdade, saiam da ignorância porque vocês não sabem o que está acontecendo. Vamos acordar, porque temos que sair do romantismo, temos que sair dessa visão mística, né? Temos que pisar no chão e ver as coisas como pessoas realistas. Nós estamos, sim, diante de um sistema manipulador e controlador que quer dizimar a humanidade. E eles não vão conseguir porque está havendo uma intervenção superior na Terra. Então nós temos, sim, que implementar um sistema material mais digno para a humanidade. E não apenas viver de luz. Temos que viver também de dignidade material, de ciência, de conhecimento, de tecnologia, de informação, para que o ser humano da Terra tenha condições de evoluir espiritualmente. Ninguém vai buscar conhecimento passando fome, doente, com necessidades básicas, se o sistema não oferece essas condições. Então, para que a gente tenha um processo de vida diferenciado, mais espiritualizado, com mais conhecimento, temos que trazer dignidade para o povo. Não adianta, o povo não está pensando em se espiritualizar, em buscar conhecimento, não. O povo quer ganhar dinheiro, ter comida em casa, ter como pagar as contas. Enquanto a gente não encontrar um mecanismo para solucionar essa situação, vai demorar muito ainda esse despertar espiritual da humanidade. Excelente, muito bom. Vamos em frente, tá? Tem muito trabalho a ser feito e a humanidade nos espera. Então, muito obrigado a todos que ficaram ao vivo e quem irá assistir esse debate depois. Agradeço de coração e desejo a todo mundo muita saúde, muita luz, paz, amor e felicidade para todos nós.